Então, eu queria dar aqui boa tarde a todos vocês. Eu sou a Ana Simões. Com muita alegria, eu queria dar as boas-vindas em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional, e da LTC Editora, convidando vocês todos a participarem dessa sessão especial com os resultados do projeto O Impacto do Pré-Cálculo Interativo na Redução da Evasão, que foi desenvolvido em parceria com a BENGE e diversas instituições de ensino do país. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de fazer um agradecimento mais do que especial à comissão organizadora do COBENGE pela parceria ao longo desses vários anos de evento, sobretudo num momento tão desafiador em que, pela primeira vez, a gente tem um congresso totalmente online. Bom, o projeto O Impacto do Pré-Cálculo Interativo na Redução da Evasão, ele foi apresentado no COBENGE do ano passado, em 2019, como um convite para as instituições de ensino superior em engenharia conhecerem e implementarem a plataforma Pré-Cálculo Interativo ao longo do primeiro semestre aí de 2020. O Pré-Cálculo Interativo, ou como a gente chama, o PCI, é uma plataforma interativa com múltiplos objetos educacionais para que o estudante que está entrando na graduação em engenharia ele possa desenvolver e aprimorar as habilidades em matemática básica vindo do ensino médio, o que é fundamental para cursar as disciplinas de cálculo. Então, o PCI ele é completamente customizável de acordo com as necessidades das instituições, e especialmente por isso, ele é uma ferramenta ideal para o nivelamento de matemática, melhorando o desempenho acadêmico e ajudando na redução da evasão dos cursos de engenharia. E, além disso, ele é também uma ferramenta que atende aquele requisito de acolhimento estudantil das novas DCNs, que é preciso reforçar, elas entram em vigor em abril de 2022, então é daqui a pouco mais de um ano, praticamente, né? Bom, a proposta do projeto, portanto, ela previa o acesso gratuito de professores e turmas de alunos a essa solução educacional e ela tinha um objetivo claro, a utilização da plataforma e dos seus objetos educacionais como apoio às aulas do professor para, ao final, avaliar se a ferramenta, de fato, ajudou a melhorar o desempenho dos alunos na disciplina de Cálculo 1. Então, após o término do primeiro período letivo desse ano, as instituições participantes prepararam um relato de experiência e apresentaram os resultados pedagógicos alcançados. Conforme o regulamento do projeto previa, todos os artigos foram submetidos à LTC Editora para avaliação em parceria com a ABENS. E aqui vale destacar que todos os relatos aprovados na avaliação da comissão julgadora vão fazer parte de uma publicação digital com a marca da LTC Editora e com a chancela da ABENS, e hoje vão ser apresentados pelos representantes dessas instituições. Bom, então, para abrir esse nosso painel tão especial e fazer um preâmbulo super importante para essa sessão, eu chamo a doutora em educação, Andréa Ramal, diretora do GEM. Como ela não pôde estar com a gente aqui hoje, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que ela gravou para nós. Vou compartilhar aqui com vocês. Olá a todos e todas, é um enorme prazer estar com vocês mais uma vez no COBENGE, mesmo que nessa oportunidade seja à distância, para debater esse tema tão instigante e desafiador que é o ensino e aprendizagem na área da engenharia. Agradeço à ABENGE por essa oportunidade. E nós vamos apresentar nessa sessão os resultados de uma experiência piloto que foi realizada por algumas faculdades no país a partir de um material didático interativo desenvolvido pela LTC, chamado Pré-Cálculo Interativo. O nosso interesse em desenvolver um recurso didático voltado para essa disciplina se baseia justamente numa análise do contexto educacional brasileiro. Meus colegas de diversas universidades sempre comentam a falta de conhecimentos básicos que os alunos apresentam nos primeiros períodos da sua graduação. E olha que nos primeiros períodos da graduação nós já encontramos quase que uma elite intelectual e acadêmica, porque a gente precisa pensar que no ensino básico nós temos 48 milhões de estudantes matriculados, 40 milhões na escola pública, 8 milhões em escolas particulares, mas
ao longo desse itinerário de formação, muitas crianças e jovens acabam sendo reprovadas, evadindo ou se tornando analfabetos funcionais por uma série de problemas que a nossa educação tem e que vocês conhecem muito bem. A realidade é que no ensino médio, se você analisa a faixa etária de 15 a 17 anos, apenas 80% desses jovens estão realmente cursando o ensino médio. Ou seja, a cada 5 jovens nessa faixa etária, um já está fora da escola. E é aí que a gente tem entre 18 e 25 anos, aquela enorme geração nem, que são os jovens entre 18 e 25 anos que nem estudam e nem trabalham. Não estudam porque não têm mais interesse pela escola, porque a escola não está preparada para atender jovens do século XXI, ou porque tiveram que sair para entrar no mercado de trabalho, ou para cuidar de algum irmão mais novo, ou mesmo, no caso das meninas, por uma gravidez precoce. E eles acabam não permanecendo no mercado de trabalho porque o próprio mercado acaba expelindo esses jovens que não se atualizam e não são mais capazes de aprender. Nessa hora já fica tarde para voltar para a escola. Então, quando a gente olha o ensino superior, o número de matrículas a cada ano se resume a 3.600.000 estudantes que ingressam. E olha, mesmo assim, não é fácil permanecer na universidade. Aí já existem outros desafios. Primeiro, que os alunos das escolas particulares, que eram apenas aqueles 8 milhões, acabam conseguindo muitas vezes as vagas nas escolas, nas universidades públicas, que são gratuitas, enquanto que os alunos das escolas públicas, que vêm com todo esse itinerário cheio de trancos e barrancos e a duras penas conseguiu se formar, esse aluno acaba entrando para faculdades particulares e dependendo muitas vezes de subsídios de políticas públicas de inclusão, como FIES, ProUni, e outras ajudas que possam ser dadas para que esse jovem não abandone o ensino universitário. A realidade é que desses 3.600.000 jovens, apenas 1/3, 1.200.000, vão realmente concluir a sua graduação. Isso na engenharia, esses números são gritantes. Nós temos uma enorme evasão, até mesmo nos primeiros períodos, ou talvez dizer até mais nos primeiros períodos. Por quê? Os primeiros períodos da engenharia justamente deixam vir à tona todas aquelas lacunas, toda aquela falta de base que no ensino médio, aos trancos e barrancos, os estudantes acabaram quase que não conseguindo aprender. Falta o aprendizado de matemática, falta até mesmo língua portuguesa para poder interpretar enunciados de matemática e de outras avaliações. Então, a realidade é que nós nas universidades precisamos investir cada vez mais em recursos que ajudem esse jovem a resgatar esse tempo, resgatar esse aprendizado, desenvolver as competências que ainda não foram desenvolvidos para conseguir permanecer na faculdade. Isso aí não é um interesse simplesmente de uma faculdade particular ou pública, isso aí é um interesse para o Brasil, ainda mais na área da engenharia, que é uma profissão que o nosso país precisa e vai precisar tanto. É um compromisso com o nosso desenvolvimento como nação. Esse cenário que nós já conhecíamos pré-pandemia vai se agravar, pelo menos nos primeiros momentos, no pós-pandemia. Nós vamos encontrar, quando as aulas retornarem em 2021 de uma forma plena, nós vamos encontrar estudantes que podem estar desmotivados, que estão na dúvida se conseguem continuar ou não os seus estudos. Vamos encontrar também estudantes que perderam o ritmo, que não conseguem mais engatar no aprendizado, e até mesmo estudantes que podem estar com alguns problemas ligados ao lado emocional, à saúde mental, síndrome de burnout. Afinal, nós sabemos que não foi nada fácil enfrentar esse momento. Bom, o futuro da educação é híbrido. Mesmo que as aulas presenciais retornem,
nós já sabemos, nós já vínhamos num caminho de metodologias ativas e a pandemia trouxe essa urgência de implementar de uma vez as tecnologias educacionais no nosso ensino e aproveitar melhor, cada vez melhor, o espaço da sala de aula. Então, a pandemia, apesar de ter sido um momento tão trágico para o nosso país, por outro lado, ela pode representar um divisor de águas, uma enorme oportunidade. A gente sabe que é nas horas de crise que vêm as maiores inovações. É nas horas de crise que a gente precisa se reinventar e pensar fora da caixa. O nosso desafio agora é acolher esses alunos e implementar metodologias ativas com todo tipo de recurso educacional, digital, multimídia, interativo, para que esses estudantes consigam aprender e consigam se engajar cada vez mais num processo de aprendizagem que vai ser totalmente novo. O pré-cálculo interativo veio exatamente para isso, para ajudar professores, gestores das áreas de engenharia a interessar mais esses alunos, a fazer com que eles permaneçam na graduação de engenharia e a fazer com que eles parem de ter esse medo desse bicho-papão que é a matemática, que é o pré-cálculo. Tudo isso, claro, alinhado com as metodologias ativas, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem. Nesse material, o estudante pode fazer o seu próprio diagnóstico, ver quais são as lacunas de conhecimento que ele tem e aí construir o seu percurso de aprendizagem. Os professores podem gerar relatórios, fazer um acompanhamento mais personalizado, vendo qual é a dificuldade de cada estudante. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos resultados que serão apresentados. Nós ficamos muito animados ao perceber o potencial desse recurso educativo. Mais uma vez, muito obrigada e um excelente Cobenge para todos e todas. Bom, pessoal, eu agradeço de qualquer forma, ainda que virtualmente, aí a Andréia, por essa fala que foi assim tão necessária e eu diria tão oportuna, né? Tenho certeza de que essas palavras que ela trouxe para a gente vão acompanhar todos nós e ajudar na reflexão desses temas mais prementes que a gente traz para esse Cobenge, né? E para dar sequência à nossa sessão, de modo muito especial, eu queria chamar o professor Wagner Cavenaghi, diretor da Benge. Professor Wagner, sempre tão parceiro do Grupo GEM, acreditou desde o início nesse projeto do pré-cálculo interativo. Então, professor Wagner, nossa, muito obrigada pela presença nessa sessão e, por favor, junte-se a nós. Muito obrigado, Ana. É uma satisfação imensa poder participar desse projeto que eu sei que foi criado com tanto carinho, né? Ouvindo a fala da Andréia, eu voltei no tempo, né? E no tempo eu digo que eu comecei um relacionamento como organizador de congresso, e a primeira vez que eu consegui trazer uma editora para o nosso congresso de engenharia de produção em Bauru foi nada mais, nada menos, há 15 anos atrás, com a editora Atlas, que hoje é um selo do Grupo GEM. E eu tive um bom relacionamento com o pessoal da Atlas, a Carla conhece bem essa minha história, mas foi muito legal de ver o quanto uma editora não é simplesmente uma impressora de texto na forma de papel e não só agora, digamos, uma divulgadora de conhecimento por meio digital. A fala da Andréia é sempre carregada, eu sou fã da Andréia como profissional na área da educação, né? Eu já manifestei isso pessoalmente a ela, e vejo na fala dela infinitas possibilidades de mudança por meio de material de qualidade, né? Didático de qualidade, não só para engenharia, e creio que o Grupo GEM como um todo pode ser protagonista nesse novo mundo que vamos viver, né? Já tive a oportunidade de conversar com a Carla e com a Andréia sobre esse papel, né? E ter essa convivência de 15 anos, praticamente, com um grupo editorial, me faz muito bem, porque eu sei que a gente tem, sim, uma missão como professor,
né? Seja individualmente ou institucionalmente, e quando eu cheguei na Benji, já existia um documento formal de parceria que os diretores anteriores fizeram muito bem, por sinal, né, com o Grupo GEM. Naquela ocasião, o foco era mais a LTC, o selo LTC, mas hoje eu vejo que a gente está mais do que um único selo. E aí eu vejo nesse projeto, e esse projeto eu acho que ele foi mais detalhado lá em Fortaleza, no Cobenj, quando a Carla me trouxe essa proposta, e de pronto eu falei, é o caminho, né? E não tínhamos uma visão de pandemia. A decisão lá em Fortaleza do Cobenj, ano passado, já era acertado pelo próprio projeto criado, e agora se mostrou mais necessário, porque é óbvio que as lacunas que se criaram, né, nesse distanciamento do aluno das suas escolas só aumentou, né, com a pandemia. E isso pega desde, eu brinco sempre, desde o pichotinho até os marmanjos da educação superior. Então, o desafio de criação de material adequado ao que vem pós esse período que estamos passando agora é essencial. E aí a Benji é muito feliz em ter uma parceria com pessoas tão dedicadas à educação. Então, agora falando institucionalmente, que bom que existe uma confiança mútua em que a gente pode levar demandas, como já fiz várias vezes com a Carla. A Carla teve as suas ideias e trouxe, eu digo só a Carla, porque a Carla é o caminho de interlocução, né? E depois ela espalha para quem tem que dar conta, né, Ana? Então, é isso que a gente faz, a gente conversa, troca ideias, um dá sugestão para o outro, e aí a gente leva para as instâncias a quem a gente tem que se reportar. Eu, no meu caso, levo sempre à diretoria ou ao presidente da Benji, né? Então, essa interação, essa confiança recíproca é muito legal. Ver a ideia que a gente começou a desenhar há mais de um ano, um pouco mais de um ano, em setembro do ano passado, e agora está aí materializado, né? Temos 4 apresentações, temos dezenas de experiências com esse material que vocês criaram, e tem o PCI, vai ter o PCF, já falei para a Carla que está faltando o de física, e aí você sai do conteúdo de base, vamos para conteúdo específico. Por quê? Porque realmente a gente tem lacunas na educação que, infelizmente, a gente tem que ser criativo no material didático, até porque é uma geração que está chegando que é muito digital. Então, não dá para a gente ficar com o mesmo instrumento, tipo, pegue o capítulo do livro e estude da página X a Y. Esse modelo não vai dar certo nas próximas gerações, e eu não diria nem nas próximas muito distantes. Já o ano que vem, como o André colocou, esse retorno às atividades presenciais, quando ele acontecer, terá que ser diferente. Então, ter uma equipe como o Grupo GEM tem, dedicado a soluções inovadoras, nessa visão incrível que a Andrea tem e a qual eu sou fã dela, né? Nessa visão de educação com a pedagogia século XXI, eu tenho certeza que não vai faltar espaço de protagonismo para o Grupo GEM. Então, sermos parceiros enquanto a Benji, né, ter uma ligação de 15 anos, como eu tenho com o Grupo Editorial GEM, né, é muito gratificante, porque eu sei que se eu tiver uma proposta, tem alguém para me ajudar na solução, né? Então, eu só posso dizer muito obrigado pela confiança, Carla, e transmita para a Andrea e a diretoria do GEM o quanto é gratificante essa parceria. Parece assim, parceria, estão falando que tem patrocínio, esse negócio todo. Para quem está nos ouvindo e não sabe, não existe isso, né? A gente faz coisas em comum porque temos objetivos e propósitos comuns, e não é o financeiro que nos governa, né? São ideais, são propostas que a gente materializa. É óbvio, o grupo tem que existir, ele tem que produzir e ter o retorno do seu investimento. Então, há muito respeito nesse trato com o material, né? Porque antes do material vem sempre os propósitos. Então, é muito gratificante estar num grupo que tem esses propósitos educacionais, né?
Então, é isso que eu gostaria de transmitir. A Benji também se sente muito honrada em tê-los, mais uma vez, com essa grandiosidade, né? Em tempos difíceis, vocês se mobilizaram com pessoas, com uma forma de comunicação que encanta quem estiver propenso a participar. E trazendo esses professores abnegados que criaram, com o material de vocês, uma forma de recuperar. Então, é o nosso testemunho, é a nossa comunicação que a gente passa para o mercado, né? Cara, a gente teve a ideia, mas quem realmente construiu a nossa ideia foi o apoio que o Grupo Gente deu e esses professores que usaram muito bem as suas instituições, a sua realidade, para testar se isso é bom. E eu tenho certeza que outras ideias surgirão, porque estar assim, neste momento, só vai potencializar novas propostas, né? Então, muito obrigado, desejo muito sucesso a todos que vão expor, compartilhar a sua vivência, porque é isso que é um grande objetivo do Congresso, compartilhar as nossas vivências, né? E espero que não tenhamos nenhum problema com a plataforma, a internet de ninguém, enfim, é sempre uma tensão, né? Vocês fizeram um grande evento digital há pouco tempo, tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando. Obrigado, Ana, obrigado, Carla, eu fico à disposição. Muito obrigada, mestre, professor, por essas palavras. Professora, a gente mais uma vez, a gente só pode agradecer essa mensagem, essa sua mensagem, ela só reitera essa parceria que a gente realmente tem ao longo desse tempo todo entre o GEM, a LTC, a Benji, e em sintonia com o que a gente acredita que ser um compromisso mútuo mesmo de agir em prol da educação no Brasil, né? Para a gente dar sequência aqui com essa visão, então, e com essa responsabilidade, eu queria muito convidar a nossa superintendente educacional editorial da área de Ciências Exatas do GEM, a Carla Neri, que já está aqui com a gente, também editora-chefe da LTC, para falar um pouquinho sobre a experiência de conduzir esse projeto, o impacto do PCI na redução da evasão, junto com as instituições participantes. Então, Carla, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Wagner. Muito obrigada pelas belíssimas palavras e pelo apoio de sempre. Eu tenho certeza que cada passo novo que a gente dá, né, na editora, com inovações, com soluções educacionais, é fruto dessa troca que eu tenho com você, com todos os docentes. Então, eu acho que você resumiu muito bem e fico muito feliz pela oportunidade, tá bom? Enfim, chegamos, né, finalmente ao Cobenji 2020, com muita luta, muitos desafios, né? Mas eu acho que também com muitas vitórias e superações, né? Eu acho que, enfim, é com esse sentimento, né, e com muita alegria que eu venho aqui representar a LTC nesse evento em que a nossa parceria com a Benji é mais que reforçada. Eu realmente agradeço imensamente a comissão organizadora do Cobenji e, de um modo especial, o professor Vanderly Fava de Oliveira, né, presidente da Benji, e, de novo, pela confiança e pelas portas sempre abertas para oportunidades em comum, como o professor Wagner mesmo disse. E ao professor Wagner que viu nessa parceria, lembro muito bem, no momento do Cobenji ano passado, como uma forma da gente atuar junto, né, e no combate à evasão dos estudantes de graduação em engenharia. Quero também agradecer às instituições que abraçaram esse projeto de implementação, né, do pré-cálculo interativo, mesmo em meio a tantas incertezas e obstáculos, né, e perseveraram por um objetivo maior, né. Então, nós temos aqui hoje com a gente presentes o Cefet de Minas Gerais, Campus Timóteo, a PUC Campinas, a PUC do Rio Grande do Sul e a Unesp Araraquara, que hoje terão aqui seus representantes mais do que aguerridos, enfim, na oportunidade de compartilhar, né, de contar um pouquinho dessas experiências alcançadas. Mas antes, no entanto, de convidar esses docentes, eu gostaria de passar a palavra ao nosso tão caro professor Gabriel Elmor Filho. Ele foi, vamos dizer assim, o consultor especialista do GEM na produção desse objeto. Orientou também, né, as instituições e engajou no primeiro momento do início do projeto junto a essas instituições que fizeram essa parceria com a gente. Então, o professor Gabriel vai falar rapidamente sobre o pré-cálculo,
apenas para que os professores que estão presentes nessa sessão, para eles conheçam rapidamente o funcionamento, e aí é uma forma rápida mesmo do funcionamento e essa solução como funciona. Professor Gabriel, a palavra é sua. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar presente novamente, né, no COBENGE, né? E dou boa tarde aí aos colegas que levam a Benji, o Wagner presente aí, o Vanderly, a Valquíria, entre outros. Então, eu agradeço imensamente a gentileza da Carla em me convidar para fazer essas palavras iniciais. A gente tem um carinho muito grande por esse objeto, né? Eu acho que é um objeto que ainda vai dar muita alegria e vai resolver muitos problemas de base de matemática ao longo desse país. Como a Ana já disse no início, né, é uma plataforma interativa, mas que, além de interativa, principalmente ela é adaptativa, né? Por quê? Porque ela se adapta às dificuldades de cada um dos estudantes. Então, ela tem esse detalhe de se adaptar, né? E sobre a metodologia, o que a gente fez? A gente escolheu 15 temas de base da matemática, que sem os quais nenhum aluno vai conseguir passar em cálculo 1, cálculo 2, as físicas, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, e etc., né? Então, são detalhes, esses temas são, por exemplo, conjuntos numéricos, o aluno vai realmente aprender e tirar as deficiências dele no que vem a ser a soma de fração, ele vai aprender, por exemplo, fazer radiciação, exponenciação, detalhezinhos básicos de engenharia. Por exemplo, se o aluno não souber o que é um coeficiente angular, o que é uma reta tangente, ele não vai entender o conceito de derivada. E nunca vai passar em cálculo 1, vai ficar repetindo 1, 2, 3, e vai ser reprovado várias vezes, e a gente já sabe o que acontece depois de tantas reprovações. Vem a evasão. Então, a plataforma começa de uma forma muito interessante, que faz uma avaliação diagnóstica, né, dos estudantes, e aí o estudante fica caracterizado para a instituição quais são aqueles temas que o estudante tem deficiência. E aí trata de forma personalizada os diferentes. E aqueles temas que ele tem dificuldade, quando ele clica, tudo automaticamente abre uma trilha de aprendizagem para ele realmente aprender de verdade dessa vez. E aí a gente dá o conteúdo para ele em forma de vídeo, pode ser textos, de books, tudo digitalizado e automático. Aí, ele, depois de ter o conteúdo, a gente dá uma questão para ele sobre aquilo. Aí, depois, se ele errou a questão, a gente mostra o vídeo novamente para ele assistir, que detém aquele conteúdo que ele errou. Depois de ele assistir o vídeo, a gente oferece uma questão similar, ou seja, o aluno tem chance de resolver os seus problemas nessa plataforma. E aqui, uma coisa muito interessante é o seguinte: se o aluno, por exemplo, continua errando as questões similares, ou seja, ele está tendo dificuldade na plataforma interativa, mesmo que ela seja personalizada, aquilo fica registrado num relatório. E a instituição pode dar um tratamento mais personalizado. Por exemplo, ela pode reunir os alunos que têm dúvida num determinado tema, por exemplo, logaritmos. Eu tenho aqui 15 meninos e meninas que estão com problema em logaritmos. Então, ela vai dar um tratamento mais personalizado para esses meninos. E aí você vê uma vantagem, que a instituição vai conseguir customizar, inclusive, a atividade docente, né? Que vai colocar lá alguns minutinhos do professor para atender os meninos e resolver esse problema. Então, vocês vejam que são diversos os benefícios, né, que vão localizar realmente a dúvida do aluno, vai resolver. Então, inicialmente, o mapeamento, depois se resolve o problema, e se não resolver, ainda tem uma possibilidade de atendimento mais personalizado. Então, eu acredito que seja uma plataforma que ainda vai ajudar muitas instituições e muitos estudantes do nosso país. Seria isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Gabriel. Bem, depois dessa verdadeira aula, né, a quem agradeço uma vez mais pela oportunidade, eu gostaria de dar início às apresentações, né, em ordem alfabética das instituições que participaram do projeto do pré-cálculo interativo conosco. Então, assim, eu passo a palavra à professora Rutiele Ribeiro, do Cefet, Minas Gerais, Campo Timóteo,
que guiou os trabalhos do projeto na instituição e preparou um belo relato para compartilhar conosco nesta sessão. Aí eu não poderia de mencionar aqui um parêntese, né? Que a professora Ruth, ela seguiu com o projeto mesmo tendo os calendários acadêmicos suspensos por conta da pandemia, né? E o projeto seguiu, enfim, de uma forma em que ela, inclusive, utilizou as redes sociais para comunicação com esses estudantes e chegou aqui com a gente até o final. Mestra, seja muito bem-vinda, obrigada por toda a sua dedicação, mesmo nesse cenário tão adverso, e a palavra é sua. Obrigada, Carla, obrigada pela oportunidade de implementar esse projeto aqui no campus. Queria agradecer à Benji, né, a todos os parceiros aí que possibilitaram que nós conseguíssemos executar, né, o projeto. Eu vou compartilhar aqui a tela da minha apresentação. Vamos ver se vai. Apareceu aí para vocês? Sim, sim, apareceu. Então, o título aqui da minha apresentação eu coloquei Pré-cálculo interativo como instrumento de ensino da disciplina Fundamentos de Matemática nos cursos de Engenharia do Cefet Minas, Campus Timóteo. Para início, eu gostaria de falar um pouco sobre a disciplina Fundamentos de Matemática, que é uma disciplina que nós temos aqui no campus desde o ano de 2017, que vinha sendo trabalhada de uma forma mais tradicional, né? Então, nos anos de 2017, 2018 e 2019, essa disciplina Fundamentos de Matemática, ela foi utilizada para minimizar as lacunas que existem da formação básica de matemática. E para o ano de 2020, após a parceria, né, com o pré-cálculo interativo, nós decidimos submeter aos colegiados dos cursos de engenharia do campus e conseguimos colocar que a disciplina Fundamentos de Matemática fosse feita utilizando o aporte, né, um instrumento do pré-cálculo interativo. E aí, o que a gente fez? No ano de 2020, então, a disciplina ela foi reformulada para ser tratada sobre um caráter semipresencial, com aporte da plataforma pré-cálculo interativo. E o que nós fizemos? Nós dividimos esse caráter semipresencial, por isso que precisou ser submetido aos colegiados, porque o curso é um curso presencial, né, os cursos de engenharia. E aí os colegiados aprovaram sob um caráter experimental e nós colocamos 4 encontros no planejamento, seriam 4 encontros presenciais e o restante encontros virtuais por meio da plataforma. Os alunos iriam manusear essa plataforma e iriam dando prosseguimento no curso. A princípio, esse planejamento, ele contou com a ajuda, né, da equipe de professor de matemática aqui do campus, e nós pensamos que dessa forma, sendo acoplado a uma disciplina, nós teríamos um engajamento melhor dos alunos, porque no passado nós já tivemos algumas tentativas de projetos nesse sentido, e que quando não foi feita acoplada a uma disciplina, nós achamos que os alunos não engajaram da forma que nós esperávamos, né? E aí, o acompanhamento dessas turmas, nós optamos pela criação de grupos, né, para cada turma, usando o Telegram, exatamente para a gente conseguir ter um contato mais full-time com esses alunos. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, né? As aulas dos cursos de engenharia no campus, elas foram iniciadas em 19 de fevereiro. E no dia 16 de março, as aulas foram suspensas por causa do Covid. No sábado, dia 7 de março, então, nós tivemos o primeiro encontro presencial, que durou 4 horas aula, e onde nós apresentamos a plataforma do pré-cálculo interativo para os alunos e já começamos a realizar as avaliações diagnósticas iniciais com eles, em turma. E aí, o que acontece depois? O pré-cálculo interativo, então,
junto com a disciplina Fundamentos de Matemática e o aporte do Telegram, nós precisamos adotar novos caminhos, né? As aulas, o calendário estando suspenso, nós decidimos tentar continuar com os alunos o projeto, mesmo não estando mais linkado a uma disciplina do curso, né? E aí, o que acontece? Esse novo normal, nessa aula presencial realizada, os alunos, então, eles começaram a fazer as avaliações diagnósticas iniciais relativas a cada um dos 15 temas que nós temos lá em cada box da plataforma, né? Esses alunos, eles começaram lá no dia, né, no dia 7, e eles, em geral, eles não conseguiram avançar muito nessa avaliação diagnóstica inicial, só contando com essas aulas que a gente teve no dia 7. Nenhum deles concluiu, né, as avaliações diagnósticas iniciais. Contudo, nós orientamos, mesmo à distância, que esses alunos fossem prosseguindo, terminando as avaliações diagnósticas, eles começassem a fazer as trilhas de aprendizagem, e aí nós fomos orientando tudo usando o Telegram, né? Foi totalmente à distância depois disso, então a gente só contou com um encontro presencial, e o Telegram ele foi muito útil para nós, que os alunos puderam dar um feedback bem importante em todo momento, né? Encontrava alguma dúvida, alguma inconsistência, eles já mandavam, né? E eu mandava para o pessoal do Grupo GEM, e foi muito interessante aí esse convívio, mesmo que virtual. E foi muito interessante também para ocupar esses alunos e já subir um degrau aí de aprendizagem antes que o calendário voltasse de maneira remota, que foi em agosto que isso ocorreu, né? Então, durante o isolamento social, eu tinha 37 alunos matriculados nessa disciplina, que era Fundamentos de Matemática. 9 desses alunos não engajaram no projeto, né? E 3 desses alunos nunca acessaram, que são aqueles alunos que matriculam no curso, mas depois acabam desistindo nas primeiras semanas de aula. Então, o engajamento ele foi muito bom, né? Mesmo não estando linkado a uma disciplina, né? Depois que teve o calendário suspenso. E falando agora um pouco de aprendizagem, o que eu resolvi fazer para apresentar aqui os dados? Eu usei os 28 alunos que de fato engajaram, né, que tiveram uma participação na plataforma. Esses alunos, eles sinalizaram o tempo todo estarem muito empolgados com o estudo, né, porque possibilitou isso para nós nesse período de pandemia. E aí, para efeito de análise de dados, eu resolvi pegar 4 tópicos dos 15, né, 4 temas dos 15 estudados na plataforma, composição de funções, eu peguei função exponencial e logarítmica, função trigonométrica e equações trigonométricas. Por que eu escolhi esses? Eu escolhi os que a avaliação diagnóstica inicial eram as notas mais baixas de média de turma, tá? Então, eu peguei para a gente conseguir ver aí o potencial, o de vermelho aqui é a prova de cada tema, e a avaliação diagnóstica final. Então, nós podemos observar que a aprendizagem, eles deram uma subida boa, né, de aprendizagem desses temas, que são os temas que geralmente os alunos trazem mais lacunas da formação básica. Apesar da gente não ter conseguido comparar a melhoria do ensino no cálculo mesmo, né, na disciplina cálculo, porque o primeiro semestre ele está terminando, inclusive, essa semana, mas os relatos que nós tivemos dos alunos foi uma experiência muito boa e muito que deveria ser replicada, né, para os próximos anos. E para concluir agora, as considerações finais que eu faço, é que o sucesso desse projeto aqui no campus, ele deve-se principalmente a 2 fatores, que vai ao encontro, gente, do que o professor Gabriel nos disse, da flexibilidade que nós temos com essa plataforma, né, com esse instrumento, ele se adapta às necessidades e ao planejamento de cada curso de cada professor, então a gente tem um ganho muito importante aqui no campus. O planejamento do projeto acoplado a uma disciplina já existente, ele foi fundamental, né, para início, mas depois se mostrou
que com a pandemia o objeto ele acabou se adaptando, né? O instrumento acabou se adaptando ao nosso objetivo aqui. E o uso do Telegram para uma instrução e acompanhamento dos alunos. Nós percebemos que esse contato com os alunos, né, esse papel do professor usando essa rede social, ele foi bem interessante pelo fato do distanciamento social que a gente tem nesse momento. E vale ressaltar que a plataforma ela foi muito elogiada pelos alunos. Eles enfatizaram sempre a qualidade das videoaulas e a facilidade de interação com os temas e atividades propostas. Vale ressaltar que depois desse projeto aqui no campus, né, em parceria com o Grupo Gen, a gente acabou fazendo em outros campos do Cefet, né, depois que o calendário voltou, a gente teve um projeto de ensino, né, que foi aprovado pelo Cefet, e aí acabou que nós desenvolvemos também no campus de Divinópolis, no campus de Leopoldina e Varginha. Então, ao todo, agora nós já temos 4 campos do Cefet que utilizaram a plataforma, né, e a gente só tem elogios a fazer. Gostaria de agradecer aí a apresentação e até a próxima, gente. Obrigada. Eu acho que você está sem áudio, Carla. Sim, voltei. Mencionando aqui que a gente que agradece a oportunidade, né? E, assim, foi muito bacana, porque assim como a professora Andréa Ramal no início falou, né, na crise que a gente cria, e foi exatamente isso que aconteceu, né, com você, com a instituição, o calendário é suspenso, e você criou e conseguiu preparar melhor, uma base melhor para um primeiro semestre seguinte. Muito obrigada por estar aqui. Agora eu gostaria de convidar a professora Cristiane Bulfo Rodrigues. Ela representa a PUC Campinas e que também fez uma excelente condução desse trabalho, juntamente com os professores Alexandre Monteiro da Silva, Inês Aparecida Máscara Mandelli e Sérgio Roberto Pereira. A organização dada desse projeto pela PUC Campinas, ela foi incrível, né? Desde a apresentação do GEM aos alunos, as orientações iniciais de acesso e utilização do ambiente junto aos estudantes, até a criação de um cronograma com prazos para o cumprimento de cada etapa do ambiente virtual. E sem falar, obviamente, no acompanhamento contínuo de cada passo dado, né, desses estudantes. Professora Cristiane, muito obrigada pela oportunidade, seja bem-vinda e, como eu já te disse antes, parabéns pela liderança e pela condução excelente desse projeto, a palavra é sua. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada ao Grupo GEM pela oportunidade, à Benji pelo espaço concedido para essa apresentação. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, relatando a nossa experiência, né, e representando a instituição com os nossos resultados. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Deixa eu só ver se está tudo ok. Está tudo ok? Sim, apareceu, certinho. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, então, meu nome é Cristiane, eu sou docente da Faculdade de Matemática da PUC Campinas. Nós desenvolvemos esse projeto do pré-cálculo iterativo na disciplina Procap Matemática, que eu já vou descrever um pouquinho como é essa disciplina para vocês. E esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com o professor Alexandre Monteiro, que é diretor da Faculdade de Matemática, a professora doutora Inês, que é coordenadora na Prograde, ela coordena a disciplina Procap, e o diretor adjunto, o professor Sérgio Pereira, que também nos ajudou bastante, levando inclusive ao conhecimento da instituição esse projeto. Então, um pouquinho da apresentação do que foi esse nosso projeto na PUC Campinas. Esse trabalho vai relatar o desenvolvimento do projeto na disciplina Procap Matemática, mais especificamente o Programa Comunidade da Aprendizagem Matemática. Essa disciplina ela foi oferecida no primeiro semestre de 2020 para os cursos de Engenharia Química,
engenharia de software e engenharia mecânica. E, já adianto, foi desenvolvida quase integralmente no cenário remoto. Tivemos uma semana de aula e após 15 dias, que as aulas ocorriam quinzenalmente, já estávamos no cenário virtual. Então, foi conduzido quase totalmente de forma remota. O que é o Procap Matemática? O que é essa disciplina dentro da instituição? É uma disciplina que ela quer cumprir 2 objetivos principais. Primeiro deles, inserir o aluno ingressante na vida acadêmica, por meio de uma comunidade de aprendizagem que traga ao aluno uma vivência em grupo, uma vivência interdisciplinar, mesclando os conhecimentos das engenharias, dos cursos envolvidos na disciplina, para que isso seja conduzido para as demais disciplinas da grade curricular de cada aluno. E também a recuperação de conteúdos básicos, né, da matemática, que é o nosso interesse aqui, sempre levar o aluno adiante nas disciplinas básicas do curso dele, especialmente o cálculo, a geometria analítica, a álgebra e física. Bem, por que trazer o pré-cálculo interativo para o Procap, se ele já tem isso como os objetivos principais, a recuperação de conteúdos? Primeiramente, para agregar à disciplina uma metodologia ativa, modernizar o nosso ensino, trazer um estímulo maior para o aluno, diagnosticar os principais pontos de dificuldade do aluno. É uma ferramenta capaz de trazer para a gente esse retorno que muitas vezes numa sala de aula presencial a gente não consegue ter. Propor um estudo direcionado e personalizado. Isso é essencial nessa plataforma. O aluno direcionar os seus estudos para aqueles conteúdos que ele ainda não domina, que ele sente alguma dificuldade, que ele ainda não se sente especialmente seguro. Incentivar o protagonismo do aluno e o comprometimento desse aluno com o processo de ensino e aprendizagem. Quando ele entende que o estudo é personalizado, que é feito para ele, ele se compromete mais. E com isso tudo, minimizar o problema da evasão nos cursos. Essa era a nossa proposta, trazendo a plataforma. Bem, a plataforma em si, ela propõe 15 módulos, como o professor Gabriel mencionou, que são elencados dentro dos conteúdos básicos do pré-cálculo. Desses 15 módulos, nós selecionamos 5 módulos para determinar um grupo e mais 10 módulos para o outro grupo. Como que foi feito isso? Os módulos de conjuntos numéricos, potenciação, equações, funções quadráticas e trigonometria são módulos que fazem parte da ementa do Procap. Então, esses módulos compuseram um primeiro grupo, que seria um grupo avaliado. Os outros 10 módulos não fazem parte da ementa, mas são de extrema importância nas disciplinas básicas do curso de engenharia. Então, esses módulos foram tratados de uma forma diferente. Como foram feitas essas considerações? Qual é a metodologia que nós empregamos para implementar o pré-cálculo no Procap? Exatamente o que a plataforma pede. 3 etapas para serem cumpridas. Então, todos os módulos foram utilizados, cada aluno realizou uma etapa 1, diagnóstica, que é a realização de uma avaliação diagnóstica inicial. Por meio desse diagnóstico proposto, o aluno era conduzido para uma etapa 2, a recuperação de conteúdos, o ensino personalizado, a aprendizagem personalizada. Ele trata os seus estudos naqueles conteúdos que ele ainda não domina. E ao final dessa recuperação, que é feita apenas para módulos abaixo de um rendimento de 80%, ele vai para a etapa 3, que é a reavaliação do desempenho. O que é essa reavaliação? Ele faz uma avaliação diagnóstica final, onde ele pode autoavaliar e também trazer para mim e para todos nós o resultado da melhora no seu desempenho ao longo do semestre. Então, novamente, ele faz uma avaliação de 15 módulos, divididos nesses 2 grupos, como fizemos, mas de modo que a gente possa comparar a melhoria desses desempenhos. Cada uma dessas etapas tinha um cronograma para ser executado dentro de um prazo, mas o prazo final aqui, a etapa 1, eles tinham uma meta, né, uma determinada data. A partir daquela data, eu estabeleci uma segunda data limite para que eles desenvolvessem o processo autônomo de estudo e concluíssem a etapa 3
retornando para mim os resultados finais. Bem, como foram feitos os aproveitamentos de estudos na plataforma GEM? Quando o aluno finalizava a etapa 3, eu tinha ali uma grade de rendimentos para cada módulo, e aqueles módulos que eu mencionei anteriormente, que faziam parte da ementa do curso, eles geraram uma média com peso 20% na média da disciplina, na média geral. Os outros 10 módulos que não faziam parte da ementa, eles foram tratados de forma diferente. Não foram avaliados, mas convalidaram horas de estudo, horas de atividade complementar em cada curso envolvido na disciplina. Então, aqui o processo de aprendizagem do aluno é essa sequência. Ele entra na etapa 1, realiza a avaliação diagnóstica inicial, gera um diagnóstico para mim. Módulos com notas abaixo de 80% são conduzidos para a etapa 2, trilhas de aprendizagem personalizadas. A partir daqui, ele recupera os conteúdos que ele precisa, ou seja, ele direciona o seu estudo, entra na etapa 3, realiza uma nova avaliação e daqui saem 2 resultados. Os resultados avaliados, que entram na média da disciplina com peso 20%, e os resultados não avaliados, que beneficiam o aluno com as horas de atividade complementar. O que tem de estrutura complementar do ambiente virtual de aprendizagem? O que mais nós utilizamos nessa disciplina, além do ambiente virtual? O Procap, como eu já mencionei, ele foi desenvolvido quase totalmente no cenário remoto, por conta da extensão da pandemia, da quarentena, e o que a gente ofereceu para o aluno nesse cenário remoto, além do pré-cálculo iterativo, seriam as aulas inicialmente presenciais, depois remotas, para expor esse conteúdo programático da ementa, recomendação de listas de exercícios, além daquelas que o AvaGEM propunha, suporte online por parte da docente e de 5 monitores que estavam à disposição da disciplina e atuando pela plataforma Canvas e pelo WhatsApp, exercícios remotos quinzenais para acompanhamento do rendimento do aluno e também da frequência dele, por conta do cenário remoto, e ao final do curso, além da avaliação diagnóstica final, um teste online da própria instituição sobre todo o conteúdo programático desenvolvido no semestre. Resultados obtidos. Aqui eu elenquei os gráficos que nós tratamos desses 5 módulos avaliados. Eu não vou me prolongar muito nos gráficos, mas seria uma breve exposição aqui. Então, aqui as barrinhas azuis indicam os rendimentos no módulo de conjuntos numéricos, na avaliação diagnóstica inicial, e as barrinhas laranjas, o rendimento dos mesmos alunos, essa turma tinha 11 alunos, na avaliação diagnóstica final. Então, a gente pode perceber que já nesse primeiro módulo, ou eles aumentaram o rendimento, ou pelo menos mantiveram aquilo que estava. Foi logo no início da pandemia também, então eles estavam ainda se ambientando com esse cenário virtual. Na sequência, o módulo de potenciação, foi um outro módulo que foi avaliado. Nós vemos aqui a mesma sequência de cores, e aí a gente começa a perceber que alunos que não tinham feito o módulo anterior começaram a aparecer. Por exemplo, aqui os alunos 10 e 11, eles não fizeram avaliação diagnóstica inicial ou zeraram, mas fizeram a recuperação de conteúdo e seguiram com a avaliação diagnóstica final. Outros alunos, por exemplo, o aluno 8, ele saiu de um 2 e foi para uma nota 8. Então, ele melhorou consideravelmente o rendimento dele, assim como o aluno 1, saiu de um 4 e foi para um 10. Equações. Aqui a presença é maior das barrinhas laranjas, com um rendimento satisfatório dentro desse cenário proposto. E os 2 últimos módulos, a gente vai ver uma certa queda na participação dos alunos. O módulo de funções quadráticas, por exemplo, a maioria aqui são as barrinhas laranjas, o rendimento já não tão alto por conta dessa extensão da pandemia, toda a sobrecarga de outras disciplinas, mas não desistiram, continuaram lá tratando de todo o seu estudo, de todo o seu processo e seguindo da maneira como conseguiam. E o último módulo, trigonometria, aqui sim a gente vê uma queda na participação
por conta dessa sobrecarga mesmo que todo o cenário gerou. Mas uma presença forte nas notas da avaliação diagnóstica inicial, nas barrinhas azuis, porém as barrinhas laranjas indicando a participação na diagnóstica final já não foi tão presente. Então, dos 5 módulos avaliados, nós tivemos aí um sucesso maior nos 4 primeiros módulos. Já nos módulos que não foram avaliados, eles foram fazendo com um pouco mais de tranquilidade e apresentaram um bom rendimento também. Bom, nossa experiência com o ambiente virtual, então, em termos gerais, qual foi o relato de experiência que nós temos para trazer para vocês? Primeiro, que trouxe uma experiência muito diferenciada da sala de aula física, que a gente está acostumada, porque a maneira como o aluno entra na disciplina já diferencia. O que eu quero dizer com isso é que quando o aluno entra ciente de suas dificuldades, ciente do conteúdo que ele tem que recuperar, ciente do comprometimento que ele tem que ter para seguir com a disciplina e o benefício que isso vai trazer para ele em outras disciplinas, a configuração muda. E eu acho que o Avagem trouxe bem essa percepção para os nossos alunos. Estimulou a dedicação do aluno por meio desse estudo personalizado que a plataforma propõe, porque ele entende que ele tem que se ocupar com aqueles conteúdos que ele, de fato, precisa dominar. O que já está dominado se aprimora. Aquilo que não está dominado precisa ser aprendido. Contribuiu para que o aluno se sentisse parte da disciplina, pelo mesmo motivo. O estudo personalizado, ele traz para o aluno a percepção da preocupação, tanto do professor quanto da instituição, em auxiliá-lo em tudo que ele precisar. Como o próprio professor Gabriel disse, a gente customiza a plataforma às necessidades do aluno. E foi exatamente isso que nós tentamos fazer, trazer esse atendimento à necessidade de cada aluno. E esse estudo personalizado traz muito bem isso. Contribuiu para a recuperação de conteúdos para melhorar o desempenho. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adaptações, eu acho que a melhora foi muito boa e o engajamento desses alunos foi muito bom. E, por fim, as nossas considerações finais. Alguns resultados, como eu já fui mencionando ao longo da apresentação, ficaram comprometidos por conta dessa demanda extra de atividades, por conta de, às vezes, ter que dividir uma internet no horário que eu posso, que eu não posso, todas as adaptações, uma sobrecarga de diversas outras disciplinas, todos nós sofremos esses impactos, mas eu acho que, de forma geral, os alunos apresentaram um bom aproveitamento, eles trouxeram um retorno positivo para a gente, tanto verbal quanto em resultados, mostraram um estímulo maior na participação, no aprendizado e, inclusive, na necessidade de desenvolver esses módulos, ainda que eles não valessem nota, e isso é muito legal de ver, assim, por parte de um aluno, que ele não está preocupado só com a nota. Então, eu acho que essa percepção da plataforma foi extremamente importante, dentro do que o cenário nos permitiu fazer e permitiu a eles fazer também. Então, por fim, agradeço aqui em nome da nossa instituição, da PUC Campinas, em nome de todos os autores, dos colaboradores desse projeto, ao Grupo GEM, à Benji, ao Cobenji, a oportunidade, o espaço que nos foi dedicado e o reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigada, professora Cristiane. Que bela apresentação também. E você só reforçou, professora Cris, o que a gente sempre fala aqui na editora, né? Que quando a gente pensa em criar uma solução, um conteúdo, é sempre para apoiar a instituição, apoiar o docente, né? O mais importante é a metodologia a ser utilizada e a condução do projeto. Então, isso você mostrou muito bem, né? Selecionou os temas mais importantes para vocês, que vocês consideravam importantes, fez um tipo de metodologia diferenciada. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui essa experiência. E, por fim, eu gostaria aqui de chamar a professora Carla Martins da Silva. Ela é aluna de doutorado em estágio docente e representante da PUC do Rio Grande do Sul.
Esse projeto ele foi conduzido pelas professoras Lucília Gomes Donato, Thaisa Jacinto Miller e pela professora Carla. Mestras, muito obrigada por aceitarem o nosso desafio. Carla, seja bem-vinda, tá? E obrigada por compartilhar com a gente aqui esse trabalho que, além de muito bem planejado e acompanhado, vocês fizeram uma avaliação do ambiente junto aos estudantes, né? E isso foi muito bacana, porque a gente sabe que esse feedback também é muito importante para nós do GEM. Pois a gente sabe que a inovação é realmente um esforço colaborativo, né? Então, seja bem-vinda e a palavra é sua. Professora Carla? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos sim. A professora Carla, eu acho que então vou passar aqui a palavra para a professora Kelly, que eu acho que a professora Carla não está presente agora aqui. É a professora Kelly Medina, ela é representante da Unesp Araraquara e que também fez um trabalho muito bacana, e eu gostaria de agradecer aqui também as professoras Maria Angélica Martins Costa, professora Érica Regina Filete Nascimento e o professor Henrique Mendonça Faria. Professora Kelly Medina, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E pela a condução e dedicação ímpar de vocês, né? Foi muito bacana conhecer o relato de vocês e a dedicação não só do planejamento, da programação e do acompanhamento, mas também houve a participação ativa de monitores, né, que ficaram responsáveis diretamente por apoiá-los também numa comunicação individual e diferenciada com os ingressantes, né? Esse processo, na minha avaliação, é importantíssimo, principalmente nesse período tão difícil de distanciamento social, né? Então, mais uma estratégia vitoriosa, muito obrigada e a palavra é sua. Bom, nós que agradecemos, né, pelo convite, também por poder participar desse projeto, né? Para a gente foi muito legal, né? A gente trabalhou mais ou menos com 158 alunos, né? A gente aproveitou e não só trabalhou com o curso da engenharia, sino que também a gente trabalhou com o curso do bacharelado em química, né? E daí eu vim apresentar alguns resultados, não? É bem parecido aos resultados assim que apresentaram as outras duas instituições, né? A pandemia gerou bastante caos, né? E daí os alunos também, eles tiveram bastante dificuldade, né? Porque o aluno sempre gosta que a gente fique de perto, acompanhando os processos para eles, né? Daí isso dificulta um pouco, mas eu acho que a gente conseguiu uma experiência boa e um feedback legal por parte dos alunos, né? Então, como vocês já sabem, né, o índice de evasão em engenharias é bastante alto, né, e isso vai de contramão, né, com o que realmente as necessidades do mercado interno e a importância que isso tem, né. Então, para a gente sempre deve ser o foco de tentar reduzir, né, aquela evasão que a gente tem nos cursos de engenharia e tentar ver qual que é o melhor caminho para tentar solucionar isso, né? Então, a editora LTC veio com essa nova proposta, que eu acho uma proposta ótima, e ela vai de acordo com as novas DCNs, né? Já que nos vai permitir isso, tentar detectar alguns processos ali dentro do cálculo, que é o cálculo que mais tem problema para os alunos de engenharia, né? E tentar corrigir, né? Nessas primeiras etapas de iniciação do aluno à universidade, né? Essa mudança de ensino meio para a universidade, né? Então, não sei se vocês sabem, nosso curso de Engenharia Química do Instituto de Química, ele é novo, né? Ele começou em 2013, formamos 4 turmas, né? E a gente fez um levantamento ali, mais ou menos 55% dos alunos ingressantes, né? Eles conseguem chegar a disciplinas do ciclo profissional sem atraso ou reprovações, né? Então, a gente está falando 50%, né? Então, é bastante, assim, que a gente tem essa retenção dos alunos que vão ficando até chegarem mais ou menos na metade do curso, que é quando começam essas disciplinas profissionalizantes, né? Então, nos dados que eu trouxe no primeiro semestre de 2017, 39% dos alunos foram reprovados pelo menos em uma disciplina, certo? E não teve alunos reprovados em todas as disciplinas. Isso é um dado bastante bom, né? Porque a gente vê também a qualidade do nosso aluno, né?
Destaca-se, né, que as maiorias das reprovações, lógico, acontecem em cálculo diferencial integral 1, né, que a gente sabe que nas engenharias isso é bem comum, né, geometria analítica e física 1. Então, aí eu também já dou uma dica para vocês, para tentar fazer esses cursos, né, não só de pré-cálculo, sino também de física e geometria analítica, que provavelmente isso irá ajudar bastante nossos alunos nessa primeira etapa, quando eles chegam nessa universidade, nesse primeiro ano, né, que é realmente uma mudança grande, né. Então, eu queria lembrar para vocês que no Instituto de Química, né, na Unesp, 50% dos ingressantes, né, são alunos que fizeram ensino médio em escolas públicas, né. Então, vocês sabem que ali a gente tem uma diferença marcante, né, isso sem dúvida a gente não pode evitar, mas a gente pode ajudar esses alunos a conseguirem que eles fiquem quase no mesmo nível que um aluno de ensino privado, certo? Como a gente faz isso? Com essa experiência que a gente teve, os alunos realmente eles sentiram que foi muito bom para eles e que eles conseguiram, os que fizeram no ensino médio em escola pública, né, eles conseguiram realmente reforçar e até ver alguns conceitos que eles não tinham visto, né? Então, isso foi bastante importante para a gente, né? Então, mais ou menos a metodologia, como a gente fez, né? A gente criou mais ou menos este indicativo para eles, esse passo a passo, para eles conseguirem fazer o curso, já que vocês sabem que os alunos têm certa dificuldade se eles não veem visualmente, né? Às vezes a gente fala e fala e fala, mas não adianta muito, né? Daí a gente fez isso, tentar fazer isso visualmente para eles, onde eles deveriam começar o curso, onde eles deveriam finalizar o curso. Daí a gente trabalhou mesmo com pré-cálculo, já que nossa disciplina no primeiro semestre é cálculo diferencial integral 1, certo? Então, eles precisavam ir fazendo esses conteúdos, abordando, antes de realmente começar essa disciplina, né? Então, a gente fez o passo a passo para eles, explicou tudo certinho. A gente tinha reuniões pelo menos 2 vezes no mês, eu como coordenadora do curso da engenharia, né? Eu convocava eles e eu conversava com eles sobre o curso para incentivar eles a realizarem aquele curso, já que aquele curso era pelo bem-estar deles, né, pela formação deles, e isso não tinha nota nenhuma, né? Então, eu precisava que eles entendessem que era uma oportunidade e eles tinham que aproveitar aquela oportunidade, né, que estava sendo oferecida nesse momento, né? Então, seguindo nessa linha, né, a pandemia chegou, né, no Instituto de Química, 16 de março, a gente ficou realmente afastado da universidade, né, todo mundo foi para suas casas. A gente teve bastante problema pela internet, tinha alunos que não tinham acesso à internet, a gente teve um período que teve que se adequar para conseguir a instituição dar essa internet para esses alunos, darem também computadores para os alunos que tinham dificuldade, não tinham acesso, né? A gente fez toda essa parte pré, né? E daí, depois a gente, dia 2 de março, né, a gente teve um encontro presencial com eles, antes da pandemia, né, eu apresentei o curso para eles, eles mostraram bastante interesse, eles estavam bastante empolgados, né, mas realmente a gente começou no meio da pandemia o curso, né, então a gente não conseguiu ter um contato com eles presencial no início da avaliação inicial do curso, né, tudo foi remoto, né, e daí a gente começou a dar continuidade para esse curso antes da gente retomarmos essas atividades de forma remota das disciplinas, né? As atividades remotas no Instituto de Química, elas começaram em julho, né? 6 de julho. Então, a gente ficou em um período de 16 de março a 6 de julho, eles trabalhando naquele curso, né? De pré-cálculo interativo. Só que vocês sabem, é complicado a gente conseguir atrair os alunos. Eu acho que a gente, como docente, né? Vocês também como editora e tudo, a gente vai ter que tentar pensar como a gente faz para tentar que seus alunos tenham maior interesse no ensino, certo? Não é nota. Eu acho que a gente tem que começar a mudar esse esquema e eu acho que essas novas DCNs chegaram para isso, né? A gente agora tem que pensar em competência. Se eu preciso entrar na área de processos, eu preciso saber cálculo, né? Se eu não souber cálculo, eu não consigo entrar na minha área profissionalizante, fenômenos de transporte, operações unitárias. Então, eles têm que entender como o cálculo é importante para eles conseguirem avançar e conseguirem atingir suas competências, né? Então, eu acho que esse vai ser um trabalho bastante forte, né? Eu já comecei no Instituto de Química para eles entenderem a importância das disciplinas não de uma nota, certo? Como eles se vão beneficiar com isso, né? Então, a gente teve, né, como contei para vocês, 158 alunos fazendo esse curso de pré-cálculo, mais ou menos 85% dos alunos matriculados nessa disciplina de cálculo diferencial integral. Então, vocês já devem imaginar que o trabalho foi bastante, assim, árduo, né? A gente fica atrás de aluno insistindo, né? A gente contou com 3 monitores bolsistas, né?
a gente criou um grupo de WhatsApp com esses 3 monitores bolsistas, com a professora Érica, o professor Henrique, né, e uma colega minha, que era chefe de departamento, a professora Angélica, né. Então, nós 4, junto com os 3 bolsistas, a gente incentivava bastante eles criaram grupos, né, individualizados para conseguir ajudar e dar um apoio para esses alunos. E a gente também ficava por trás dando esse apoio, né. Então, eles criaram essa comunicação individual que a gente acha que na pandemia, né, já que a gente está isolado, é essencial, né? Sem essa comunicação, a gente não tem nada, né? Então, a gente primeiro quis resgatar essa comunicação com os alunos e não perder ninguém no meio do caminho, né? Então, lógico, tem alunos que conseguem, tem alunos que não conseguem, mas isso é normal, acontece presencialmente, né? Então, não ia ser diferente, né, remotamente, né? Então, como eu falei para vocês, nossas atividades presenciais pararam, né, em função das medidas emergenciais do Covid, né? E daí os alunos usaram essas redes sociais, WhatsApp, né, para conseguir estabelecer essa comunicação com esses alunos ingressantes, né? E a gente tinha ainda uma dificuldade, não sei se todo mundo teve. O aluno ingressante, ele quer estar na universidade, né? Para ele, se ele não está na universidade, tipo, ele não entrou. Então, eles ficavam muito com isso, nesse período de março a julho, que eles não tinham atividades, eles ficavam com essas dúvidas se eles estavam ou estavam matriculados. Tipo, se eles faziam ou não faziam o curso, porque senão eles tipo, estavam perdendo tempo, né? Eu fiquei trabalhando bastante com eles, falando que eles estavam matriculados sim, e que podiam continuar, né? Que isso não ia ser um problema para eles, né? E daí, realmente, a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes, né? Que eu trago aqui para vocês, né? A gente teve, eu trouxe a geração, né? A gente teve a avaliação diagnóstica inicial, vocês veem que é mais ou menos 100%, a gente tem mais ou menos 60 alunos que eles conseguiram finalizar. Então, se a gente fala, mais ou menos uns 50%, né, que a gente conseguiu desses alunos, só que a gente teve bastante aluno que nunca entrou no sistema, né? Então, a gente foi atrás dos alunos, perguntou, daí eles falaram que pela pandemia o computador não tinha acesso, eles precisavam de muito tempo, né, para conseguir fazer todos os módulos, que aí eles tinham outras atribuições em casa, então dificultava um pouco para eles fazerem isso, né? Um dado preocupante que eu achei bastante é, na final, tipo, eles começaram super bem, mas eles começaram a desanimar, né? E daí a avaliação final, que é o que a gente viu também nas outras universidades, né? Mais ou menos 40 alunos realmente finalizaram o curso, né? Então, se vocês veem, é pouco, né? Se a gente pensa em 158, né? Mas foram 30 que foram resistentes, foram fortes, e eu reconheço o esforço deles, parabenizei bastante eles, porque eu acho que isso é importante, isso que eles passam para os outros colegas, né? Se a gente atingiu 30, já está bom. Eu acho que atingindo alguns alunos, isso já é importante para nós, né? Então, foram 30 que a gente conseguiu que realmente eles finalizarem o curso, né? Aqui, mais ou menos, também os relatos que entrega o sistema, né? Que o sistema realmente entrega bastante relatório. Quem gostar de relatório, lá é feliz, tá? Porque lá entrega de todo jeito, de toda forma, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, o sistema é bastante fácil para a gente trabalhar como docente, né? E os alunos também, né? Então, 85% acessaram, 15% nunca acessou, né? Concluíram o curso, realmente, como falei para vocês, né, 9%, foi bem baixo, né, e em progresso 85%. Teve alguns alunos, que eu vou mostrar mais para frente, né, que eles falaram que tiveram algumas dificuldades, porque eles faziam as coisas, mas parecia que o sistema não falava que tinha finalizado. Daí eles ficavam com preguiça, eles falavam de voltar e fazer de novo, né? Eu acho que às vezes tinha muito problema de conexão de internet, né? Então pode ser que isso às vezes travava eles um pouco, né? A Rita e a Carla ajudaram bastante gente com relatórios para comprovar para os alunos que lá estava registrado, né? Porque eles às vezes não acreditam em nós, né? Então eu ia com elas, conversava com elas, falo, por favor, me manda um relatório para eles acreditarem, né? Mas aí eles começaram a entender como era que funcionava aquele curso, né? E o percentual de consecução de curso, né, mais ou menos 50%, a gente fala em rasgos gerais, né, mais ou menos 80 alunos conseguiram chegar a 50% do curso. Que isso já é um dado muito bom, certo? Se a gente vê a situação, né, e que a gente está trabalhando com eles de longe, né, que eu acho que isso já é bem complicado, né. Então, após a finalização do primeiro semestre, a gente, então, começou 6 de julho, a LTC, a Carla e a Rita, gentilmente, eles deixaram a gente trabalhar até 30 de setembro, né, com os alunos, para a gente conseguir finalizar a disciplina junto com o curso de pré-cálculo, né? Então, a gente conseguiu fazer isso ao mesmo tempo, né? Então, a gente conseguiu ver o resultado, né? O que tinha acontecido. Lógico,
não vai ser a mesma coisa que presencial, né? Porque vocês sabem que a disciplina ela foi dada de forma remota, né? Tem suas diferenças, mas os docentes eles perceberam que teve uma melhora de mais ou menos 10%, né? Os alunos que finalizaram o curso, eles conseguiram notas superiores dos alunos que não fizeram o curso, né? Então, independente se ele for ou não for remoto, eles sentiram a diferença. Então, eu achei isso ótimo, né? Porque realmente, independente que a gente pense, rola muita cópia, rola muita coisa em remoto, né, em avaliações, mas eles sentiram essa diferença e até nas perguntas que os alunos faziam nas disciplinas, o interesse que eles tinham, né? Então, eu acho que isso foi bastante interessante, né? E, finalmente, né, a gente queria um feedback dos alunos, né? A gente queria saber o que eles acharam e como que a gente poderia, às vezes, dar esse feedback para a LTC, né? Para eles tentarem melhorar algumas coisas que poderiam ser melhoradas. A gente fez um formulário, né, no Google Forms, depois eu posso passar para vocês todo o relatório, né? E daí a gente fez perguntas básicas de que curso você era, se o curso de pré-cálculo conseguiu atingir as expectativas, sugestões e comentários, e daí para frente, né? Eu trouxe aqui esses resultados para vocês, né? Então, mais ou menos, vocês veem que eles atingiram a expectativa, se a gente fala 85,7, é todo mundo, quase, né? Eles acharam que ele foi muito bom. E a metodologia, 45% também, eles acharam 5, né? Então, a metodologia realmente foi adequada, eles gostaram bastante da plataforma. Então, isso é bastante interessante, né? E que eles recomendariam aquele curso para os próximos ingressantes, né? Então, isso também é muito bom para a gente. Eu vou pular aqui, que acho que o tempo está quase acabando, né? Então, uma pergunta que eu achei interessante fazer é por que você não finalizou o curso online? Que eu queria saber o que tinha acontecido, né? Então, a maioria fala, não tive tempo. Então, por mais que a gente pense, os alunos estão em casa sem fazer nada, não é bem assim, né? É porque eles têm outro tipo de atribuições dentro de casa, né? Alguns tiveram que trabalhar, ajudar os pais, cuidar de irmãos, né? E eles falavam bastante que para realizar o curso precisava de tempo e precisava ficar sozinhos estudando para conseguir fazer tudo certinho, né? Então, eles falam que isso foi bastante dificuldade, né, para conseguir trabalhar. E daí algumas sugestões que eles falaram, permitir que o aluno veja quais erros, né, nas resoluções, eles sentiram muita falta desse feedback no sistema, não sei se isso pode ser implementado, né, porque aí eles sabem o que eles erraram e eles conseguem saber realmente o que aconteceu. Eles detectaram alguns erros ali no sistema, mas eu acho que isso é normal na implementação de uma plataforma, né? Teve alguns que acharam o curso super bem estruturado, né? E ele espera que os próximos ingressantes possam ter essa experiência. Tem alguns outros alunos que acharam que foi muito extenso, né? Que eles falam que 15 na avaliação diagnóstica inicial, meio que isso já deixa eles cansados antes de começar, né? Então, não sei se tem um jeito de tentar filtrar um pouquinho essa avaliação final e tentar incentivar um pouco mais na final, né? Então, deixar a inicial mais curta e a final que fique um pouco mais densa, né? Que aí realmente eles não perdem o interesse, né? Você sabe, aluno vê um negócio cumprido, ele já não quer fazer, né? Então, acho que a gente pode pensar em fazer isso, né? A maioria achou super interessante, dinâmico, fácil para aprendizagem, que ajudou bastante para eles, né? Então, isso realmente foi importante para o nosso instituto, né? E como conclusões, né, a gente chega na conclusão, como chegaram as outras instituições, que ele é uma ferramenta potencial, né? É uma ferramenta que realmente todas as universidades deveriam ter a oportunidade de utilizar, né? Eu acho que a gente tem resultados ótimos, a gente espera 100%, mas eu acho que a gente vai avançando, né? É novo, e como todo novo, a gente sempre tem resultados assim pouco ambiciosos, né? Mas eu acho que na medida que o aluno vai se adequando a novas tecnologias, ele vai conseguindo ter um pouco mais de interesse, né? E para diminuir, né, os índices de reprovações e evasão. Lembre que eles começam a ter problemas nas disciplinas do primeiro semestre, isso desanima eles, né? E realmente eles sabem que engenharia química, por exemplo, a partir do segundo ano, né? Então, se ele fica muito difícil para ele os primeiros 2 anos, ele vai desistir do curso e ele ainda nem sabe o que é o curso, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, né? E uma dica ali, eles querem ter feedback, né? O aluno quer saber por que ele errou, né? Então, eu acho que isso também é importante, inserir, não sei se tem como inserir isso na plataforma, para tentar que os alunos tenham maior interatividade, né? E eles saibam o que aconteceu. Muito obrigada, de novo, Rita e Carla, por todo o suporte, por todas as vezes que eu pedi para inserir mais alunos na plataforma, vocês foram bem essenciais para a gente também, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando com vocês os resultados. Muito obrigada.
Mestra, nós que agradecemos de verdade. É muito bom, assim, você com esse sangue nos olhos aí, essa garra, né? Ao falar que, olha, a gente precisava resgatar a comunicação o tempo todo, porque realmente são tempos muito difíceis, né? E a gente sabe que não foi fácil para vocês, né? Não foi fácil para ninguém esse ano, né? Foi muito difícil. E vocês, além de tantas mudanças, tantas dores, conseguiram levar esse projeto até o final e apresentar esses belos trabalhos. Muito obrigada mesmo, tá? Ô, Carlinha, eu queria não querendo te interromper, mas já interrompendo, Pois não, como a Ana. gente teve, infelizmente, né, a professora Carla, da PUC do Rio Grande do Sul, ela não conseguiu se juntar a nós ainda em tempo, né? A gente está tentando resolver a questão, mas como ela ainda não conseguiu se juntar a nós, a gente tem uns minutinhos, claro. Se as demais professoras que apresentaram aqui conosco seus relatos, que foram realmente riquíssimos, né? Nesse período que acho que por si só já seria muito desafiador, e a gente enfrentou tantas questões esse ano, né? Um trabalho realmente hercúleo de todas e todos os envolvidos, né? Então, a gente tem uns minutinhos, caso a nossa plateia aqui presente tenha alguma pergunta, alguma questão, aproveitando ainda que elas estão aqui com a gente, eu tomo a liberdade, vamos dizer assim, de chamá-las aqui para uma plenária conjunta, né? Para essa sessão tão especial que a gente está fazendo, e debater. O professor Gabriel está aqui com a gente, que foi consultor técnico, especialista, né, no desafio de implementar e auxiliar, né, as instituições na pessoa das professoras que estão aqui. Então, se alguém quiser se manifestar, eu acho que para fazer algum reforço, para referendar alguma coisa já dita nas palavras das demais que se apresentaram, acho que o momento é esse, a gente tem esses minutinhos. Então, eu queria aproveitar, né? É um revés que pode se reverter em uma coisa muito positiva para esse debate que a gente está tendo. Então, professor Wagner, também tomei a liberdade aqui, né, de abrir um pouquinho esse espaço riquíssimo aqui entre nós, né? Pois é, eu estou aqui me segurando, porque eu já ia começar a passar no chat. E vamos estimular, como você bem disse, Ana, que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento usem o chat para fazer as perguntas. Mas eu já queria iniciar, então, a provocação, no bom sentido, é óbvio. Eu fiquei assim, encantado com a mesma proposta gerar momentos e situações extremamente diferentes, né, na sua aplicação, e com um investimento de tempo e desejo pessoal das professoras e equipe, né, que trabalharam aqui. Parabenizo a professora Kelly, porque ela conseguiu, acho que uma façanha, porque eu, como vivi 40 anos numa faculdade de engenharia pública, como é a Unesp, em Bauru, tal qual ela, eu fiquei admirado do que ela conseguiu fazer, né, conhecendo que o nosso público aqui em Bauru é muito arredio a todas essas situações, não só da parte dos alunos, mas também da própria faculdade de engenharia e algumas situações de departamento de matemática que a gente tem por aqui. Então, parabéns a ela, fiquei muito encantado com a experiência de uma universidade da qual eu fiz parte e sou aposentado hoje. Parabéns, professora Kelly, e a equipe de Araraquara. As professoras da PUC Campinas, né, a professora que apresentou o caso da PUC Campinas, fantástico, a forma como ela abordou, a professora do Cefet, fiquei encantado com a forma como ela conduziu também. E aí que eu provoco o Gabriel, né? Gabriel, conta aí, você que tem uma experiência também muito ímpar em termos de instituição, como é ver essas professoras tão dedicadas e esses alunos de origem tão diferentes, né, que cada instituição tem, que cada curso de engenharia tem, nessa proposta, né? Como que essa diversificação traz resultados muito semelhantes, ou seja, diminuir o distanciamento dos alunos do cálculo, da matemática, né, e aumentar o desempenho, porque a gente sabe que isso faz bem para o ego do aluno e para o professor ver o resgate, né? É isso que eu queria provocar, essa realização além do próprio conhecimento. Professor, eu acho que o professor...
Opa, sem tudo áudio. bem? Então, a provocação do professor é muito interessante, porque ele falou aí em você instigar o aluno, né? Eu acho que esse tipo de coisa, ele empodera o aluno, né? Porque você, quando consegue resgatar o aluno, né, tirar a dificuldade dele, e ele, quando está em presença do professor, em sala, ou então de forma, numa videoconferência, como nós estamos agora nos tempos de pandemia, né? Esse aluno se sente, ele tem mais coragem de participar, ele se sente com mais poder, ele fica mais animado. Isso é muito interessante, viu? Isso a gente nota frequentemente nas turmas com a utilização da sala de aula invertida. E essa nossa plataforma de pré-cálculo interativo, se você perceber, ela nada mais é do que ela usa esse termômetro da sala de aula invertida. O aluno assiste os vídeos, né? Ele se empodera do conteúdo para depois poder trabalhar. E ela pode ser utilizada de forma síncrona, o professor também atuando. A gente, quando orientou esses professores que hoje falaram aqui, a gente sempre orientou dizendo o seguinte: ela pode ser utilizada de forma, se o aluno faz individualmente, você dá o login e senha, ele vai cursar. Ou ela pode ser conduzida pelos professores. Com a condução dos professores, a situação muda de figura, né? Porque o professor passa aquela missão para os alunos: vocês vão fazer a avaliação diagnóstica aqui dos 3 primeiros temas. Aí eles fazem. Aí o professor vai ver o mapeamento do conhecimento daqueles 3 primeiros temas. Aí vão ter alunos que vão ficar com deficiência e outros não. Aqueles que não ficaram com deficiência podem prosseguir. Os que ficaram com deficiência, o professor vai cobrar: vocês têm que fazer a trilha de aprendizagem. Aí aquilo vai sendo conduzido pelo professor. E o professor pode abrir aquele espaço para tirar as dúvidas dos alunos que estão com mais dificuldades também, conforme a gente sugeriu, né? Fazendo de forma mais personalizada. Então, é uma plataforma que ela pode ser utilizada individualmente, pode ser utilizada de forma síncrona, né? O professor participando, de forma conduzida. Então, dá uma gama de situações muito interessante, né? Para a instituição trabalhar com os alunos. Professor, aproveitando a sua fala, porque está tão em sinergia com tudo que foi costurado, digamos assim, nessa sessão especial, a gente tem 2 perguntas que eu acho que você, na sua fala, você pode ajudar, de repente, a elucidar aqui. A primeira pergunta veio... Eu vou inverter até a ordem, tá? Luílcio Barcelos, eu espero ter falado o nome correto, gostaria de saber se trabalhar a base matemática dentro da disciplina de cálculo 1 traria vantagens no aprendizado. É da Engenharia Elétrica do Instituto Federal Fluminense. Mas aí eu vou juntar com a pergunta de Luan Moreira, que perguntou também para todos, mas eu acho que você pode nos ajudar. Se há previsão, então, de realizar um estudo experimental com grupo de controle e tratamento para mensurar o impacto da plataforma no aprendizado dos estudantes. Olha, a primeira pergunta eu não escutei direito, Ana. Você podia repetir a primeira pergunta? Com certeza. Luílcio Barcelos, que perguntou, ele gostaria de saber se trabalhar a base matemática dentro da disciplina de cálculo 1 traria vantagens no aprendizado. De uma maneira mais resumida, porque eu sei que a gente falou bastante sobre isso hoje na sessão, como que você colocaria de forma mais assim, objetiva, como você fez até agora, né, para responder. A segunda, depois, se você quiser, eu te repito sobre mais uma ferramenta, né, possível de ser trabalhada, um estudo experimental com um grupo de controle para mensurar o impacto do PCI. Essa primeira pergunta é muito importante, né? Ele está falando assim: o que você acha de aproveitar o ensejo e fazer em paralelo, né? Fazer ao mesmo tempo? Eu acho que é melhor do que não fazer, mas o ideal é fazer com uma antecedência, ou então você começar um pouquinho antes, de tal forma que os conceitos iniciais já vão dar um V0 no estudante, para ele já começar a entender melhor as definições de limite, que são áridas, né? As definições de derivada, que, na verdade, quando ele começar a resolver limite, ele vai ter dificuldade não no conceito de limite, que isso ele vai entender, ele vai ter dificuldade
Quando ele começar a resolver, vai cair naquelas frações, razões, exponenciações. Então, quer dizer, ele vai ter dificuldade na base de matemática. Então, o ideal é que você inicie antes, faça com antecedência, ou então inicie um pouquinho antes, de tal forma que, quando iniciar o cálculo 1, o aluno já está mais empoderado dessa base, entendeu? Só fazendo um parênteses, professor, porque ele está dizendo que lá eles trabalham o pré-cálculo exatamente dentro do cálculo 1. Mas começam junto, né? No início, faz primeiro o pré-cálculo e depois começa o cálculo 1. Ou vão as duas? No Wilson pode tirar a dúvida para a gente. Eu entendi que caminham juntas, né? Vamos ver aqui se tem uma na ementa. Está dizendo na ementa. Aqui trabalhamos numa mesma? Dentro numa mesma? Cálculo 1, dentro da ementa. Eu entendi eu poderia falar então, rapidinho? No Instituto de Química, né, a gente tem a disciplina Cálculo Diferencial Integral 1, certo? Só que lá, mais ou menos, tem 2 meses, mais ou menos mês e meio, 2 meses, onde eles relembram conceitos, certo? Para tentar que a turma fique igual, né? Antes de realmente entrar no cálculo, né? Porque você tem que deixar equilibrada a turma, né? Senão você não consegue que todo mundo acompanhe, né? Então, a experiência da gente que a gente queria, a gente até programou tudo certinho para os alunos fazerem esses 2 meses o curso de pré-cálculo, certo? Então, aí eu já tentava deixar todo mundo igual. E daí o professor, quando iniciava o cálculo mesmo, ele já tinha todo mundo igualzinho, no mesmo nível. Perfeito. Então, eu acho que o que o professor falou, dá para fazer sim. Eu acho que é possível, mas tudo com programação. Remotamente foi um pouco difícil, né? Mas presencialmente a gente até já tinha reservado as salas de informática, os monitores, tudo certinho, para eles fazerem o curso e a gente ficar com eles dentro da sala fazendo o curso, né? Que aí a gente tinha esses mês e meio, 2 meses, né? Para eles finalizarem e começarem realmente o cálculo. Então, é uma etapa de nivelamento, né? Que a gente poderia ter dentro do próprio cálculo. Então, eu queria falar para o professor, é possível, tá? A gente tinha feito esse planejamento e isso é possível. Isso é legal. Isso é legal. É melhor do que 2 disciplinas distintas andando em paralelo. Assim, você sabe que primeiro vai ter o nivelamento, aí depois deles nivelados, você começa o cálculo. Isso mesmo. E você tem um rendimento ótimo dos alunos, porque todo mundo está igualzinho, certo? Então, você, como professor, tem menos dificuldade também, né? Então, olha que beleza, fazer o nivelamento com pré-cálculo interativo e depois, né, o pessoal vai para o cálculo 1. Perfeito. Só um minuto, eu gostaria de agradecer aqui a presença da nossa autora, a professora Valquíria, que está pedindo licença, que vai sair. Professora Valquíria, muito obrigada pela participação aqui, viu? Foi ótimo tê-la aqui com a gente. Obrigada pelos elogios. Foi sensacional ouvir esses relatos. Parabéns mais uma vez para vocês. Não podia ter sido diferente. Eu vou lá fazer um lanchinho, porque eu vou estar na mediação da plenária 1. Um beijão para todos. Obrigada. Obrigada, professora Valquíria. Tchau, tchau. Tem aqui também o professor Aquiles, que inclusive está com um conteúdo, né, um livro de introdução à engenharia no forno com a gente, que vai sair com a chancela da Benji, ele também mencionou. Seria importante colocar essa demanda de mostra de aplicações do pré-cálculo nas disciplinas iniciais. E também está agradecendo a todas as instituições que testaram a ferramenta e que estão mostrando aqui os resultados. Obrigada, professor Aquiles. É isso aí, pessoal. Eu não sei se há alguma outra pergunta, a gente agradece, tem alguns comentários muito elogiosos. Eu acho que a comissão aqui que organizou o COBENGE, né, tanto a comissão quanto a presença de todos aqui para trazer e engrandecer ainda mais, né, com os relatos de experiência real, né, assim, de uma ferramenta que a gente tenta implementar para reduzir realmente a evasão dos estudantes, né, no ensino de graduação em engenharia, que eu acho que é um dos nossos focos, né? Então, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, aproveitando, a gente está, digamos, numa reta final, mais um minutinho ou 2, talvez, aqui, para a gente poder dar sequência
Só Sim, professor, resgatando, fica à vontade. que você fez as duas perguntas para o Gabriel, ele foi brilhante em responder a questão Faltou a segunda, né? Faltou. Então, eu vou te ajudar aqui e vamos perguntar verdade, é isso verdade. para o Gabriel, já que ele responde brilhantemente. A previsão de realizar um estudo experimental, né, com um grupo de controle e tratamento para mensurar o impacto da plataforma no aprendizado dos estudantes. Eu acho que é o Luan Moreira, né? Então, eu acho que é no sentido mais tecnológico, ou seja, o método propriamente de ensino-aprendizagem. Eu acho, se eu entendi, é isso. Pois é. Eu entendi que seria uma validação, né? Uma coisa interessante para a gente validar realmente os resultados. É mais ou menos do que alguns professores hoje já fizeram, né? Na verdade, eles já mostraram gráficos, mostrando aqui houve um ganho da avaliação diagnóstica inicial com a avaliação diagnóstica final. Você sabe que também no ENAD a gente tem esse tipo de medição, né? Porque tem um índice, né? Para me fugir no nome dele agora, tem um índice, eu acho que é o IDD, né? Que mede o ganho que você teve dentro da instituição, perfeito? O aluno, quando ele fez o Enem, ele tem uma nota. Quando ele se forma, ele tem outra. Então, eles medem o ganho que a instituição causou nesse aluno. É a mesma coisa com a plataforma pré-cálculo interativo. O que o professor está propondo é que a gente faça uma validação para estudar realmente o ganho que o aluno teve, né? Então, é muito interessante a gente poder fazer um teste desse, né? Teria que falar com o pessoal do GEM, realmente, se está de acordo, e vamos lá. Se o professor tiver alguma ideia para a gente fazer uma validação, eu participaria desse projeto com muito prazer, seria ótimo. A gente já está topado, já está Olha topado. aí, ficou o convite. Ô, Carla, eu vou aproveitar só o gancho que a gente está nos minutos finais, só para uma última que eu acho que você pode ajudar a orientar. Tem uma pergunta aqui, Fabiana Lopes, como as instituições que não participaram do processo podem ter acesso a essa plataforma ou participar de uma nova rodada? Eu sei que a gente vai complementar isso daqui a mais um pouquinho, mas de repente dar uma pincelada para a Fabiana que nos perguntou, né? Professora Fabiana, vai ser um prazer conversar um pouquinho com você. Eu acho que é exatamente isso que a gente quer, conhecer as experiências do cliente nos nossos ambientes, nas nossas soluções educacionais. Então, por favor, assim que possível, o nosso stand tem lá todos os nossos contatos, tá? E é só deixar o seu contato e essa fala a gente pode conversar, vai ser o maior prazer. Mantendo a tradição, né, Carla? É aqui que já temos a programação do Cobenge do ano que vem sendo desenhada. Exatamente, né? exatamente. Então, agora tem também... Então, a gente ouve, sim, o que os colegas têm para colocar assim, de inovação. Tenho certeza que tem um monte de expectativas novas aí para esse ambiente de 2021. E o nosso papel é esse, né, Carla? É ir atrás das soluções educacionais com vocês, né, de acordo com essa realidade que é a educação e engenharia, e no momento que daqui a pouco a gente vai voltar a falar das DCNs, quer dizer, esse acolhimento, né, que o Gabriel acabou de falar, é um pilar das novas DCNs, né, e as instituições que não praticarem acolhimento, seja em que conteúdo for, nós estamos focados em cálculo, mas isso perpassa por todos os conhecimentos que formam o engenheiro. Então, as instituições só conseguirão retenção dos seus alunos duramente, digamos, conquistados, ou esses alunos perseverantes que se dedicam à engenharia com todo o seu sacrifício, se tiverem esse acolhimento, né? Porque existem lacunas, infelizmente, na realidade da educação brasileira de base, né? Que a Andréa falou até com números na abertura, e eu conheço o pensamento da Andréa, eu fico, assim, às vezes até angustiado com essa realidade e o quanto a gente tem para criar de soluções educacionais. Então, você usou o termo que eu adoro, que é soluções educacionais, né? Sejam elas presenciais ou digitais. E quanto mais a gente experimenta e tem, por exemplo, como testemunho de 3 colegas aqui que de forma diferente, mas a base é a mesma, né? Então, o quanto é criativo o nosso docente e o quanto a gente pode, sim, e deve apoiar
ao desenvolvimento de soluções educacionais. Deixa eu parar de falar, senão a gente Verdade. fica discutindo. Muito bom. Muito obrigada a todos. Ana, obrigada por fazer essa parada que eu achei que foi excelente, por essa troca. E, bem, depois desse painel riquíssimo, né, de relatos e experiências, eu tenho aqui a honra de convidar o professor Vanderly. Professor Vanderly, seja bem-vindo. Professor Vanderly Fava de Oliveira, né, presidente da ABENGE, para apresentar os resultados aqui desse projeto tão especial para todos nós. Professor Vanderly, meu muito obrigada pela parceria de sempre e por poder abrilhantar aqui a nossa sessão, né? Mesmo com tantas demandas durante essa semana, aceitou aqui o nosso convite em nos ajudar com as premiações. Nosso muito obrigada de coração. Eu me sinto honrado, Carla, de participar desse evento e fazer a premiação, né? Na verdade, anunciar a premiação. Eu vi aí as duas das 3 apresentações, eu tive que sair. Eu estou aqui em crise sobre onde eu estou. Não sei se eu estou em casa, se eu estou em Caxias. Eu vou encontrar o doutor Smith e o Will aqui nesse perdido no espaço aqui, em qualquer momento. Eu acredito que sobre essa parceria, o Wagner falou tudo e mais um pouco na apresentação dele, e veio... E agora, no final, também. E das 2 apresentações que eu vi, na verdade, essa plataforma com os vídeos, elas cumprem 2 questões do acolhimento, não uma só não. Ela tem a questão do conhecimento, sim, mas tem uma outra, que é a psicopedagógica. Por que psicopedagógica? Os alunos que chegam nos cursos de engenharia, o problema deles não é só de falta de conteúdo, não. É também, entra a linguagem, entra a questão de não se adaptar ao novo sistema de ensino, né, que é muito diferente do que acontece nos colégios. E outra questão, eles não sabem estudar, a maioria não sabe estudar. Fica um tempão na frente dos livros e dos cadernos e do computador, mas rende muito pouco. Então, esse software, ele chama a atenção do aluno, quer dizer, esse sistema de vocês chama a atenção do aluno para a parte psicopedagógica com a aula invertida. Aliás, eu não sei quem copiou de quem, porque o Cobin, se vocês observarem essas suas técnicas, tem muito a ver com as aulas invertidas. Tem aí uma transmissão, um compartilhamento de ideias, né? E muito bom encontrar a turma do GEM aqui toda, tem vários aí que eu já tive contato, né, Carla? Falando nisso, Carla, o Osmar já te mandou o boleto aí para você pagar o CREA, que você já é engenheira por uso capião, né? Vai chegar o boleto. Ele está chegando daqui a pouco aqui no Cobins também, né? Aqui não. Depois de tantos aprendizados com vocês, né, professor? Mas, então, vamos lá ao anúncio, né? Então, tem um regulamento, né? Então, conforme o regulamento do projeto, dentre os artigos aprovado, os 3 trabalhos considerados mais relevantes seriam premiados. Seriam. E o que vai acontecer? Com a extensão do período gratuito de acesso ao pré-cálculo interativo, por mais 6 meses, e também com acesso gratuito, por mais 6 meses, à solução educacional Minha Videoteca, que é a plataforma de aulas da LTC Editora. Mas aí a banca aí criou um problemão para a Carla. Olha só, em reconhecimento ao esforço sobrenatural e pelos excelentes resultados apresentados, mesmo nesse tempo tão difícil de pandemia, né, temos a alegria de informar que o Grupo GEM decidiu premiar 4, são 3, são 4 instituições aqui presentes, né? Então, agora, quem são os premiados? Deixa eu ver se vai dar certo um trem que eu preparei. Tem que ter o Beethoven. Vamos lá. Então, os 4. Não houve primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Foram 4 premiados, 4 vitoriosos, 4 primeiros lugares. Então, por ordem alfabética. Cefet MG, de Timóteo. PUC de Campinas. Muito bom. Muito bem.
PUC do Rio Grande do Sul e a Unesp de Araraquara. Então, parabéns. Então, terão um pré-cálculo interativo e a nova solução educacional do LTC, a minha videoteca, no primeiro semestre de 2021, de forma inteiramente gratuita. Parabéns aos ganhadores, parabéns ao LTC GEM, e que prazer de anunciar essa premiação aqui, cara. Muito obrigado. Professor, a gente que agradece a honra tê-lo aqui com a gente e, do fundo de coração, essas instituições, né? Nós recebemos, foram 6 projetos, né? 6 instituições que conseguiram levar até o final esse projeto, mas, enfim, essas 4 instituições que estão aqui, realmente houve uma dedicação muito grande e eu fico muito feliz também em tê-los por mais um semestre com a gente, tá? Então, professor Vanderly, muito obrigada. A gente depois conversa sobre as questões da premiação, mas a minha videoteca, para quem não conhece ainda, na verdade é uma nova solução educacional da LTC, é um ambiente de videoaulas que cobre toda a base científica das engenharias em videoaulas, então são mais de 2.300 vídeos, né, de toda a base científica, então disponível a primeiro semestre de 2021 para que vocês possam utilizar da forma que acharem melhor, como apoio a metodologias ativas, enfim, tudo mais. Então, muito obrigada. Eu queria, de novo, aqui agradecer também à Abenji, fica realmente aqui a nossa gratidão pelo apoio e pela confiança de sempre. É muito bom ter vocês por perto, tá? E não deixar de dizer que estamos aqui à disposição para que vocês possam, sempre que necessário, ou tiverem ideias ou soluções, a gente aqui da editora está para poder pensar junto e criar soluções inovadoras para resolver, vamos dizer assim, fazer a diferença na vida dos nossos estudantes, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para a Ana, para as palavras finais, porque o nosso tempo já está fechando aqui agora. Muito obrigada a todos. Já fechou, mas foi riquíssimo, então só vou correr aqui, tá, pessoal? A gente gostaria realmente de agradecer demais a presença de vocês todos, docentes, formadores de opinião, formadores, claro, de gerações de estudantes, pelo prestígio, pela disponibilidade de vocês estarem com a gente aqui hoje. São essas parcerias que estimulam a gente a ir cada vez mais longe, participar dos desafios da educação, para a gente construir uma sociedade mais justa e uma sociedade melhor. E para quem quiser conhecer o pré-cálculo interativo sobre o que a gente falou tanto hoje aqui, outras soluções, como a Carla falou, soluções educacionais da LTC Editora, por favor, visitem o nosso stand virtual aqui no Cobenji, entre em contato conosco, tem alguns contatos que a Haline colocou aí no nosso chat. A gente tem um espaço personalizado para esse chat com especialistas da área à disposição durante todo o evento. E, por fim, mas não menos importante, eu convido todos vocês a conhecerem o programa Professor Parceiro GEM. Gente, é um programa de relacionamento desenvolvido pelo GEM que oferece muitos benefícios para os professores cadastrados. Por exemplo, acesso a novidades exclusivas, descontos especiais e, principalmente, o acesso a Bibliofertas, que é a nossa plataforma de livros digitais. Na Bibliofertas, você pode conhecer e avaliar gratuitamente todos os e-books da LTC. Para isso, eu vou deixar... Parou de falar, Aninha. Você ficou sem Fiquei áudio. muda? Nossa, nessa hora. Eu deixei no chat um link para acesso ao nosso site para vocês fazerem o cadastro ou atualizarem o cadastro existente. A gente quer ter você como professor parceiro GEM. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Carlinha, parabéns. Obrigada, professor. Tá? Vamos agora começar a fazer o projeto 2021. Isso aí. Muito obrigada por tudo. Um abraço a você e a toda a sua equipe fantástica. Obrigada. Obrigada, professor. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Abraço.